Atacante Yuri Alberto novamente surpreendeu, tomando outra atitude sensacional dentro do Corinthians. E ainda falando sobre atacante paraguaio Ángel Romero, tem futuro incerto nesse momento dentro do Corinthians. E o lateral direito Mateuzinho está recuperado e voltou a ficar à disposição do treinador Dorival Júnior. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre mais um jogador que está à disposição do treinador Dorival Júnior. O Corinthians entrou em campo pela última vez no último domingo, jogo da 22ª rodada do Brasileirão contra o arquirrival dentro da nossa casa. Resultado final 1-1 e nessa partida o Dorival teve muitos problemas. 5 jogadores titulares não estavam à disposição. Yuri Alberto, Carrilho, André Martínez, Mateuzinho e também o Matheus Bidu. Com exceção do Matheus Bidu, os outros 4 problemas de lesões. O Mateuzinho não teve lesão, mas como ele deixou o jogo contra o Atlético Paranaense no segundo tempo sentindo dores musculares, ele não teve lesão detectada, mas foi diagnosticado uma sobrecarga no músculo. Devido a isso, o jogador foi poupado desse clássico. E é sobre o Mateuzinho que temos uma ótima informação. O Corinthians, como eu disse, jogou pela última vez no último domingo. Foram 2 dias de descansos, a segunda e a terça-feira. O Corinthians retornou aos trabalhos na quarta, já pensando no jogo contra o Atlético Paranaense. E o Mateuzinho treinou sem nenhuma restrição, normalmente. E também, além do Yuri Alberto, está à disposição do treinador Dorival Júnior para o jogo da volta da Copa do Brasil, que acontecerá quarta-feira, dia 10, contra o Atlético Paranaense. Então, o Dorival acabou ganhando 2 reforços nesses últimos dias de trabalhos. O Yuri Alberto, que se recuperou muito antes da cirurgia que ele teve que fazer de uma hernia inguinal, e o Mateuzinho, que estava com uma sobrecarga no músculo, também trabalhando normalmente. Então ambos já estão à disposição do treinador para o jogo decisivo da próxima semana. A minha opinião quanto ao Mateuzinho já estar treinando normalmente é a seguinte: ótima notícia. Estamos falando de um jogador que hoje o Dorival não tem uma peça de reposição. O Dorival não tem um lateral direito de ofício à disposição, a não ser os jovens das categorias de base que estão trabalhando com os profissionais. O Jacaré, que deve em breve ser relacionado, e também o Caipira, são jogadores que o Dorival considera que ainda não estão prontos. O que estava fazendo a função de lateral improvisado era o Félix Torres, mas o Dorival preferiu meio que dando uma afastada no Félix Torres mediante a muitos erros que ele andou cometendo nos jogos em que ele entrou. No derby, quem jogou como lateral foi o Charles, atuando de forma improvisada. Charles, que está realizando exames para tentar descobrir os motivos dele estar com um nível de ferro muito abaixo no organismo. Então, um jogador que o Dorival não tem, um atleta de reposição, não tem um jogador de ofício para substituir. Então é ótimo ele estar de volta. Foi poupado no derby. Eu sei que é complicado falarmos de jogadores poupados no derby, mas o Dorival preferiu fazer assim absolutamente em conjunto com o departamento médico e deu tudo certo. Ele já está recuperado, está normal, não teve lesão, mas preferiram evitar para que de repente acontecesse o risco de ter uma lesão e perder o jogador por um longo período. E agora vamos falar sobre o atacante paraguaio Ángel Romero. Será que está chegando ao fim a segunda passagem do Romero pelo Corinthians? O Romero sempre foi um jogador tido como muito identificado com nós torcedores. Atleta que está na sua segunda passagem pelo Corinthians.
Romero, que chegou pela primeira vez em 2014, desconhecido, aos poucos foi ganhando espaços e foi um dos nomes fundamentais daquele Corinthians do Carille em 2017, onde nós conquistamos o nosso último campeonato brasileiro. Naquele ano, além do Brasileirão, também conquistamos o Campeonato Paulista e o Romero protagonista. Passado-se algum tempo, o Romero foi embora mediante a problemas com a diretoria da época de 2019, não entrou em acordo e foi embora e acabou retornando ao Corinthians em 2023, sendo o primeiro reforço daquele ano. Romero, que hoje é um jogador que acaba sendo contestado por boa parte de nós torcedores. Eu particularmente gosto muito do Romero, acho que ele é um jogador muito importante, principalmente para o elenco, mas fato é que ele não vive um bom momento. Mediante a isso, o Corinthians ainda não procurou o jogador para tratar de renovação. Por quê? Porque o contrato dele vence no final desse ano e ele já pode assinar um pré-contrato e ir embora sem custos no início do ano que vem. Destacando que na temporada passada os acertos só foram feitos em dezembro, quando o contrato já estava encerrando e o Romero acabou assinando por mais uma temporada. Como eu disse, o Romero é considerado um jogador importante. No ano passado ele teve números muito melhores. Para você ter uma ideia, em 59 jogos, 40 ele foi titular, marcou 14 gols e deu 8 assistências. Nessa temporada, em 45 jogos, ele fez 25 como titular, marcou 5 gols e deu 3 assistências. Então, hoje o Romero acaba dividindo opiniões também dentro do Corinthians. Há quem ache que o ciclo dele já está encerrado e há quem defenda a permanência do jogador, principalmente pela questão de liderança de elenco. Mas por enquanto nada resolvido sobre a saída ou permanência do Romero. Pelo que se fala hoje, as chances de não renovação são maiores. A minha opinião quanto a essa indefinição sobre o futuro do Romero é a seguinte: pelo que estamos acompanhando, a diretoria está resolvendo as pendências que eles consideram de maiores urgências, como por exemplo, Matheus Bidu teve seu contrato renovado, o Gustavo Henrique, a qualquer momento o Corinthians pode anunciar a renovação dele. Nesse momento que você estiver assistindo esse vídeo, pode até ser que algo foi confirmado. O Angileri também já iniciaram as conversas para a renovação. E todos esses jogadores com a mesma condição, todos os contratos encerrando no final desse ano, com exceção do Bidu, que já assinou a nova renovação, que vai até o final de 2027. Se você me perguntar se eu gostaria que o Romero ficasse, eu particularmente gosto muito do Romero. Acho ele um jogador muito importante, tem uma obediência tática sensacional. A mesma forma que ele é eficiente ofensivamente falando, ele também ajuda muito defensivamente. Então é um jogador com uma disposição técnica que é raro. E nem preciso ficar detalhando para vocês que o Romero tem a cara do Corinthians. Mas absolutamente que ciclos se encerram. Eu não estou falando aqui que o ciclo do Romero já se encerrou. Mas se de repente o jogador for regredindo cada vez mais, é muito melhor de repente ele ir embora e deixar somente boas lembranças do que de repente insistir em algo que possa não dar certo. Ao meu ponto de vista, esse momento do Romero é uma fase ruim. Eu ainda acredito no futebol dele, acredito que ele ainda será um jogador importante, só precisa passar essa fase, tomara que passe o quanto antes possível. Mas se de repente o Romero não renovar pelo fato de não ter conseguido ter evolução, volto a dizer, é muito melhor de repente você encerrar o ciclo e ficarem somente as boas lembranças. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o atacante Yuri Alberto. O Yuri Alberto tomou uma atitude, no mínimo sensacional, novamente dentro do Corinthians, e eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Yuri Alberto está de volta. Eu informei já a vocês que o jogador acabou se recuperando em 20 dias de uma cirurgia de hérnia inguinal, onde especialistas apontavam que ele voltaria somente no mês de novembro. Mas o Yuri novamente surpreendendo e se recuperando de lesão muito antes dos prazos estabelecidos. O Yuri, que eu nem preciso ficar detalhando a importância que ele tem
para o atual elenco. Jogador que foi artilheiro de tudo na temporada passada, apesar de ter ficado períodos fora nessa temporada de 2025, ele ainda é o artilheiro no geral do Timão. Então, um jogador muito importante. O próprio Dorival já disse por diversas vezes que ficar sem o Yuri Alberto é bastante difícil. Claro que nesse período de pouco mais de 20 dias que ele ficou fora, o Dorival acabou colocando o Guinegão, que deu muito certo, evoluiu demais, e o Guinegão hoje coloca uma dúvida na cabeça do Dorival, como que será a montagem da equipe com o Guinegão e o Yuri Alberto. Aqui eu já coloco para vocês simples: Memphis, Guinegão centralizado e Yuri Alberto como um segundo atacante. Mas vamos lá, qual foi a atitude sensacional do Yuri Alberto? Na verdade, foi uma atitude sensacional que acabou surpreendendo novamente. Alguns dias atrás, nós recebemos informações de que a Roma da Itália fez uma proposta ao Corinthians para tentar levar o Yuri Alberto, uma proposta chegando na casa de 200 milhões de reais, destacando que o Corinthians é dono de 50% dos direitos do Yuri. Caso de negociação tivesse sido concretizada, 200 milhões, 100 do Corinthians e 100 da equipe do Zenit da Rússia. Então, o Yuri Alberto, essa baita dessa proposta chegou nos últimos dias da janela de transferências, e a Roma acabou fazendo isso para nem dar muito tempo de se ficar pensando se vai ou não, e absolutamente para não abrir também possibilidade de outra equipe fazer uma proposta maior. Nas últimas horas da janela, a Roma fez essa proposta. O Corinthians nem abriu conversas. E vocês sabem qual foi um dos fatores determinantes para o Corinthians nem abrir conversas? Yuri Alberto. Mais uma vez ele tomou a decisão de permanecer, ele não quis sair nesse momento. O Yuri, que já havia renovado o contrato no final do mês de julho, o contrato dele até do final de 27, ele renovou até 2030. Claro que ele teve um bom aumento de salário e tudo mais. Naquele período ele já havia avisado que não queria sair, pelo menos nessa temporada, e realmente ele cumpriu. O Yuri Alberto recebeu uma baita de uma proposta de um dos maiores clubes da Europa, de um dos maiores clubes da Itália, e mais uma vez ele preferiu permanecer no Corinthians, surpreendendo a muitos que não o conhecem direito e absolutamente tomando uma atitude sensacional, mais uma vez pensando no Timão. A minha opinião quanto ao Yuri Alberto ter sido fundamental e o Corinthians ter recusado a proposta de 200 milhões da Roma é a seguinte: mais uma vez o Yuri Alberto tomando uma atitude sensacional. É impressionante o caráter que o Yuri Alberto tem. Ele já havia dito para torcedores que não sairia do Corinthians nesse ano. Estamos falando de um jogador que veio digamos assim, de uma decepção quando deixou o Brasil, quando ele foi para a Rússia, mediante a conflitos que estavam acontecendo lá. Ele retorna ao Corinthians e rapidamente se identifica. Passou por altos e baixos dentro do Timão, foi criticado por muitas vezes. Hoje, eu vou falar bem a verdade para vocês. Se de repente o Yuri Alberto tivesse saído por esses valores, seria a maior venda da história do Corinthians. Claro, o Corinthians não ficaria com a maior parte do dinheiro, não seria o maior montante, mas seria a maior venda pelos valores, 200 milhões, 100 iria para o Zenit. E o Yuri Alberto iria sair, ao meu ponto de vista, elogiado. Então ele teve tudo para sair. Estamos falando de uma proposta de um dos maiores clubes da Itália. E o Yuri Alberto, mais uma vez, preferiu ficar no Timão. Claro, o Corinthians é muito maior que a Roma. Mas falando do futebol de hoje em dia, finanças, dinheiro, carreira, eu acredito que alguém do staff deve ter, de repente, tentado convencer o Yuri a aceitar a proposta e ele não aceitou. Mais uma vez, ele surpreendeu a quem não o conhece. Quem não o conhece deve ter surpreendido. Poxa, o cara recusou uma proposta para jogar no futebol da Itália, mais uma vez, para permanecer em um Corinthians com tantas incertezas, problemas políticos, problemas de finanças, e o jogador aceitou mais uma vez ficar no Corinthians. E novamente o Yuri Alberto surpreendendo quem não conhece, tomando uma atitude sensacional. Então o Yuri Alberto merece muito mais do que respeito dentro do Corinthians.
Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês pensam sobre o paraguaio Ángel Romero? Vocês acreditam que o Corinthians já tem que ir abrindo negociações para renovar o contrato dele? Ou melhor esperar e, na visão de vocês, está chegando o fim da segunda passagem do Romero com a camisa do Timão? E quanto o retorno do Mateuzinho, vocês consideram importante o Mateuzinho? Acham que hoje ele é um jogador fundamental no elenco do Dorival? E quanto a essa atitude do Yuri Alberto sendo fundamental para a permanência dele do Timão? O que vocês têm a dizer sobre isso? Mais uma vez o Yuri decidindo, recusando o propósito da Europa para permanecer no Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!